Salve nação colorada! Bem-vindos de volta ao canal. Bora acompanhar o comentário da mídia após o empate colorado. Foi mais cedo, inclusive, lá no Estrela d'Alva, onde sempre é muito difícil jogar. O Guarani de Bagé fez uma campanha histórica no Gauchão do ano passado, sempre né, impõe dificuldades para a dupla Grenal, e dessa vez não foi diferente. Ainda mais por se tratar de um primeiro jogo, um segundo na temporada, depois da derrota para a seleção mexicana, o primeiro valendo, com ainda alguns desfalques, né? O Bernabé, por exemplo, não está à disposição. Mas assim, o time que o Roger colocou em campo, cara, poderia mais. Mas óbvio que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de exigência, porque não dá, não dá. Eu sei que o campeonato é mais curto esse ano, são 8 rodadas, classifica só o primeiro, depois, né, os segundos melhores aí, né, o segundo melhor entre os três grupos, né? Os três primeiros são três grupos, né? Os primeiros desses três grupos e o segundo melhor entre os três. E aí fazem a semifinal. E semifinal é final, acabou. É o campeonato gaúcho mais curto. O Inter tem uma expectativa muito grande de ganhar esse gauchão e quebrar a hegemonia do Grêmio. E por outro lado, o Grêmio, né, quer ser octacampeão gaúcho. Então é uma disputa ferrenha no Rio Grande do Sul. E o Roger colocou em campo um time muito bom. Mas assim, a pré-temporada está em andamento ainda praticamente. Porque, olha só, gente, era um time que tinha Alan Patrick, tinha Vitão na defesa, tinha o Wanderson no ataque, ele começou com o Wanderson? Ele começou com o Wanderson, botou o Vitinho ainda no segundo tempo, recém-contratado, aquele ex-Bragantino. Tinha o Thiago Maia, vamos lá, né? Tinha o Wesley, que foi o principal jogador do Inter no ano passado. Então, assim, o time era bom. Ok, o Cleiton Sampaio, que é o zagueiro parceiro do Vitão, é insuficiente? É. O Inter tá tentando contratar e ainda tá pegando o assédio do Flamengo aí pelo Vitão. Se perder o Vitão, aí complica. O Bruno Gomes, que é o lateral direito, mas machucou muito cedo no jogo. E aí ele tinha improvisado o Diego Aguirre, Diego Aguirre não, o Bruno Aguirre, né? O Aguirre, que é o lateral direito, na esquerda. Quando o Bruno Gomes lesiona, ele coloca o Aguirre lá para a direita e aí entra o menino Pablo na esquerda. Tá bem, são algumas circunstâncias que acontecem. Agora, o Inter até não acho que tenha jogado tão mal, mas toma uma virada inacreditável, porque os problemas defensivos continuam acontecendo. Né? O Inter ocupou bastante o setor ofensivo, criou algumas chances. O Wesley foi um cara muito participativo, como sempre. O Alan Patrick, né? Um cara que criou, finalizou. Assim, o Inter deu trabalho estando na frente. Isso que eu nem falei do Borré, né? Isso que eu nem falei do Borré. Olha o time, cara. Alan Patrick, Borré, Wesley. Óbvio que indo lá contra o Guarani de Bagé tinha que conseguir um resultado melhor. Mas vamos lá, primeiro jogo, é sempre difícil jogar lá, e os caras conseguem uma vitória, uma virada relâmpago, assim, questão de 2 minutos em bolas alçadas na área, em que o Inter, mais uma vez, se provou deficiente nesse aspecto. Toma uma virada ainda no primeiro tempo, o gol do Inter sai através do Alan Patrick de pênalti, cobrando pênalti, depois de um pênalti que acontece, né, o Wesley é tocado ali, ele toca na bola e o cara desloca a perna dele, o Jonathan Pinheiro, que era o árbitro, não vê no primeiro momento, é chamado pelo VAR e aí corretamente marca a penalidade. O Alan Patrick vai lá, converte, o Inter abre o placar, depois toma a virada, vem o segundo tempo e aí o Roger faz a troca do Cleiton Sampaio pelo Vitor Gabriel e justamente o Vitor Gabriel de cabeça acaba fazendo o gol do empate. Depois o Inter até poderia ter feito o terceiro gol, teve uma bola na trave do Wesley, ocupou bastante ali o campo de ataque, mas não conseguiu. Enfim, primeiro jogo, muito pouco a acrescentar, muito pouco a analisar, apenas essas questões, né, de que o Inter, ok, poderia mais, de que precisa contratar pontualmente algumas situações, especialmente um zagueiro, né, e se vender o Vitão tem que contratar dois, que o Bernabé, óbvio que faz falta, na lateral direita, ok, o Bruno Gomes machucou, enfim, aí você não conta com isso, o Antony foi o goleiro, até fez umas boas defesas, o Rocher não tá nesse começo de ano, enfim, é um time do Inter ainda começando, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para acontecer, alguns jogadores não relacionados, normal. O Ener Valencia, por exemplo, estava fora, o Bernabé, aquela coisa toda.